Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, hoje para comentar aí esse empate entre Vasco e Fluminense por 1 a 1, um jogo tecnicamente muito fraco. As duas equipes mostraram porque estão ali na parte de baixo da tabela, né? Um jogo onde foram poucas chances criadas de ambos os lados e onde o Vasco perdeu aí a oportunidade de conseguir mais uma vitória no campeonato, o que deixaria o nosso time numa posição bem mais confortável na tabela. Um jogo também preocupante porque mostrou que o Jorginho não conseguiu, nesse intervalo da Copa aí, arrumar o time. Foi um time que eu achei que em nenhum momento conseguiu impor o seu estilo de jogo na partida. Parecia o tempo todo meio perdido em campo, né? Não vejo uma identidade nesse time do Jorginho, e isso depois aí da parada na Copa, que a gente já comentou aqui, né? Vai ser aí o maior período de treinamento que o Jorginho vai ter para treinar essa equipe. Ele, depois desse período, não conseguiu dar uma cara para a equipe. Para mim, em muitos aspectos, é uma equipe até mais organizada que a do Zé Ricardo, e isso deixa a gente preocupado, para a continuidade aí da temporada. Não foi só isso também, teve problemas físicos, né? O time do Vasco, mais uma vez, não consegue. Você vê que ele perde para o adversário na questão física e vai lá nos minutos finais, no momento final da partida ali, que é quando, na verdade, você tem que tentar dar o último gás. A equipe do Vasco faz o contrário, diminui o ritmo bizarramente e acaba sendo ela sim envolvida pelo adversário. Falando da partida em si, então, vamos comentar aqui. O começo do jogo já era meio que um prenúncio ali do que poderia acontecer. O Fluminense começou melhor do que o Vasco até tentando segurar a posse de bola, marcando a saída do adversário, mas as chances mais claras de gol nos primeiros 15 minutos ali foram do Fluminense. O Fluminense teve umas 2, 3 chances ali em que a bola passou com perigo pela área do Vasco, e acabou que a gente contou ali com o Martin Silva, fez uma partidaça hoje, talvez tenha sido aí, talvez não, foi o melhor jogador do Vasco em campo, foi o Martin Silva. A dupla de zaga também conseguiu se segurar ali. Acho que o Breno e o Ricardo, apesar do gol no final ali, a gente poder botar um pouco na culpa deles, na conta deles, os dois fizeram uma boa partida hoje, mas o sistema defensivo para ali. Os dois já... Tá, o Luiz Gustavo também, só por aquela bola que ele tirou lá no contra-ataque do Fluminense no segundo tempo, já merece aqui um ok positivo, mas no primeiro tempo a gente viu o Fluminense atacando muito pelas laterais, né? O Henrique também, a gente sabe, não chega a ser um grande marcador, então a gente viu o Fluminense chegando muito pelas laterais, mas principalmente pelo meio campo. A gente vai poder criticar os jogadores aqui. Eu vi muita gente criticando o André Rios, mas para mim o Vasco perdeu esse jogo no meio campo. Ele não perdeu o jogo, mas a disputa do meio campo o Vasco perdeu para o Fluminense. Por quê? O Fluminense tem uma equipe jovem, fisicamente bem melhor que o Vasco. Todos os jogadores do Vasco parecem mais velozes, todos os jogadores do Fluminense parecem ser mais velozes que o do Vasco, que na verdade tem um meio campo lento, se a gente parar pra pensar, né? De Sábato, Andrei, Wagner, Giovanni Augusto, nenhum desses caras marcam pela velocidade, né? O Pikachu talvez seja um cara um pouco mais rápido ali. Então se deixou envolver pelo meio campo do Fluminense no primeiro momento. Depois ali dos 15 minutos o Vasco conseguiu arrumar seu sistema defensivo, deixou de ficar tão exposto, mas na hora de ir pro ataque não conseguiu se criar. Wagner apagado no jogo, Giovanni Augusto apagado também, tentou ali fazer uns lançamentos, dar uns passes mais perigosos, mas não conseguiu acertar nenhum. Pikachu apagado também, a gente já vinha comentando aqui outras vezes, né? Uma boa atuação do Vasco passa por uma boa atuação do Pikachu, não foi o que a gente viu hoje. Não sei se é porque faltou
com quem dialogar ali, né? O Luiz Gustavo, ele não sobe para o ataque, ele é um zagueiro improvisado na lateral direita, então faltou alguém para jogar com o Pikachu pela direita. No jogo contra o Bahia, por exemplo, como o Rafael Galhardo saiu muito no começo do jogo, na maior parte do tempo a gente viu o Pikachu jogando de lateral direito e o Kelvin caindo ali pela direita. Então os dois, tabelando, um tocando com o outro ali, acho que tiveram ambos uma atuação melhor do que tiveram hoje. Porque faltou com quem ele tabelar ali, e isso acabou prejudicando muito o futebol do Pikachu. Enfim, foi o meio campo que jogou mal. Acabou que as melhores possibilidades do Vasco no primeiro tempo foram surgir ali pela esquerda mesmo, com o Henrique, que é um lateral que apoia mais, sobe mais. Vi muita gente criticando o Henrique, porque, enfim, cruzou errado, não conseguiu dar continuidade na jogada. É uma crítica que eu via muito pro Pikachu antigamente também, que é, assim, aquela culpa do jogador que se apresenta bastante, mas não tá, tecnicamente, não consegue fazer as jogadas boas o tempo todo. Então ele tá sempre se apresentando e pega a bola, e de repente dá um toque errado, ou faz um cruzamento que não sai tão bom. Acaba a torcida criticando, porque tá vendo sempre ele pegando a bola e fazendo uma jogada que não dá certo. Mas esquece de reconhecer o mérito do jogador tá se apresentando, do jogador tá sendo o cara que tá conseguindo explorar o espaço vazio que o adversário está deixando. E o Henrique teve esse mérito no primeiro tempo. Mal ou bem, os principais ataques do Vasco foram ali pela esquerda. E quando voltam para o segundo tempo, essa insistência acabou se pagando ali com uma jogada justamente do Henrique, que ele cruza para a área, o Pikachu tenta briga ali na disputa com o goleiro, e que corta a bola, cai nos pés do André Rios, que abre o placar, ali aos 10 minutos do primeiro tempo, né? O Vasco, que vamos voltar um pouco aqui, volta melhor para o segundo tempo. Eu acho que o melhor momento do Vasco foi realmente começando no segundo tempo. Não que tenha criado muitas chances de gol, mas pelo menos teve um controle melhor da bola ali, parecia realmente... Se teve um momento em que o Vasco foi mais senhor da partida, foi no comecinho do segundo tempo, quando botou a bola debaixo do braço e falou, não, beleza, vamos tocar por aqui, vamos valorizar a posse de bola, até criar uma oportunidade, e conseguiu esse gol aí com o André Rios. Só que quando fez o gol, voltou aquela situação do finalzinho do primeiro tempo, de um jogo mais equilibrado. O Fluminense, atrás do placar, naturalmente foi mais para cima, e o Vasco também recuou um pouco. Já não vinha criando muitas chances, criou menos ainda, o jogo ficou equilibrado ali. Até ali o meio do segundo tempo, o Jorginho começou a fazer substituições, tirou o Giovanni Augusto, que não vinha fazendo uma boa partida. Em algum momento a gente vai ter que começar a cobrar o Giovanni Augusto também, porque ele vem para ser referência do time, né? Ele veio com esse status de ser uma referência do time, para ser o substituto do Nenê, e até agora não conseguiu fazer mais do que alguns relances. É um jogador que tecnicamente a gente sabe que tem a qualidade no toque de bola, do drible, mas, repito, fora alguns relances, uma partida ou outra em que ele foi bem, né? Tá envolvendo, tá sempre se machucando, parece nessa volta aí da Copa que tá meio fora de ritmo de jogo, não sei, mas é aquela coisa, já estamos no segundo semestre. Quanto tempo a gente vai ficar dando aí pro Giovanni Augusto entrar no ritmo, conseguir uma sequência e mostrar todo o seu futebol? Quanto mais tempo a gente vai ficar? Uma pergunta sincera aqui. Quanto mais tempo a gente espera para ver se o Giovanni Augusto engrena ou se a gente começa a pensar em outra alternativa? Complicado. Mesma coisa vale para o Wagner. O Wagner é um dos salários mais caros aí desse elenco. Então, ele é participativo, tá mostrando, toca, tenta chutar, tenta fazer jogadas, mas, cara, assim, a gente pode defender o Henrique, que é um lateral reserva, vamos lembrar, o próprio o André Rios é esforçado, a gente sabe que tá jogando fora de posição e tal. A gente pode, para uns jogadores mais, como é que se fala, coadjuvantes do elenco, esse argumento pode ser até uma defesa. Para o Wagner, que é um dos salários mais altos,
deveria ser uma das referências do time, é complicado falar, ele fez uma partida onde ele se esforçou, buscou jogo. Não dá, tem que fazer mais do que isso, tem que fazer jogadas boas, tem que ser do Wagner, assim como do Giovanni Augusto, a gente espera aquele passe mais qualificado, aquela jogada diferenciada. Se não for esperar desses caras, vai esperar de quem? Nesse time do Vasco, né? O time do Fluminense marcou bem o meio, não deu espaço, sabe? Precisa desses jogadores, a gente espera alguma coisa a mais, senão não vale a pena. Não vale a pena ficar pagando 500 mil reais por mês para um jogador que se esforça em campo. Pra ir, bota um garoto, deixa o Luiz Gustavo, que também é esforçado, sabe? Então, complicado. Então saiu o Giovanni Augusto para entrar o Kelvin primeiro. O Kelvin, ele é um jogador que eu acho que ele pode ser interessante pro Vasco, porque ele traz justamente essa velocidade que falta ao time. Pode buscar mais um contra-ataque. Ele ali do ataque do Vasco, pra mim foi o único que conseguia botar ali em condições de igualdade, o único do ataque do Vasco que tinha condição de botar a bola na frente e a gente achar que poderia ganhar do zagueiro tricolor. Agora, não pode se limitar só na velocidade, né? Tem que tentar ser um pouco mais objetivo, fazer as jogadas certas, acertar os passes. Ficar só na velocidade acaba que fica só no potencial e não consegue construir nada de novo. O Evander depois também entrou no lugar do Wagner e não conseguiu mostrar muito futebol, até porque nesse momento da partida começou a acontecer aquilo que a gente sempre fala, que é um problema do Vasco, que tem que ser resolvido quanto antes também, que é a questão da forma física. O time do Vasco ficou o jogo inteiro atrás do Fluminense em questão de física. Qualquer corrida, você via lá os tricolores chegando na frente do Vasco, conseguindo correr com mais disposição, com mais gás. E foi chegando ali 30 do segundo tempo, essa diferença foi aumentando. Você via ali o Fluminense inteiro ainda em campo e o Vasco começando a arriar os pneus. Diminuir o ritmo, né? Recuar, porque não tem mais fôlego, não conseguia encaixar um contra-ataque. O Kelvin ainda corria, mas o resto do time não subia junto com ele. Então começou a ficar complicado ali. Até que aí os 40 mais ou menos do segundo tempo, o Jorginho vai fazer aquilo que ele vai fazer mesmo. Foi assim um castigo imediato. Instante karma, porque ele foi tirar um atacante para botar um volante para segurar o resultado. E o Bruno Silva mal entrou em campo. Um lance meio bizarro ali, né, do Fluminense. Foi um misto de azar com falha da nossa dupla de zaga. Por que eu digo que foi um misto de azar? Porque o cara toca a bola antes do Pedro lá, o atacante Fluminense, fazer o gol, pegar a bola. Tem um cara antes, que eu não sei quem é, que ele tenta tocar na bola, mas ele pega meio de raspão assim, como é que se fala? A velocidade da bola vem num ritmo diferente, a bola quebra um pouco o ritmo, e isso meio que faz os nossos dois zagueiros perderem o tempo da bola. Aí o Pedro consegue puxar a bola ali com o mérito deles ali, saiu na cara do gol e acabou empatando a partida. Antes, o Martin Silva já tinha feito um milagre. E se a gente for voltar na partida, vai ter ali uns 2, 3 lances também, que o Martim fez umas defesaças. Tem o próprio lance do Luiz Gustavo, que travou o atacante tricolor em cima da hora. Então assim, o Vasco já vinha abrindo espaços. É um castigo tomar um gol no finalzinho da partida? Não deixa de ser um castigo. Mas não é como se o Vasco tivesse com a partida no bolso e numa fatalidade deixou empatar. Não. Vinha sendo pressionado antes já pelo time do Fluminense, que poderia ter empatado a partida eventualmente até antes. Essa que é a verdade. Enfim, um jogo complicado, porque a gente não está vendo um Vasco bom, né? Um Vasco que empolgue, um Vasco que deixa a gente aí com uma convicção de que possa recuperar esses pontos perdidos no futuro. Tem que trabalhar muito, tem que melhorar muito, tem que ajustar muita coisa para a gente poder ter essa confiança no time.
complicado as mexidas do Jorginho, a própria questão que a gente vinha falando aqui quando escolheram o Jorginho para ser técnico, o problema dele ter saído há muito pouco tempo atrás do Vasco, então já vem com desgaste, já teve vaia para ele, já chamaram ele de burro hoje. Terceiro jogo do Jorginho, já estão criticando ele. Isso, por que está acontecendo isso? Porque tem uma parte da torcida que tem bronca com ele por causa da primeira passagem dele no time ainda. Então, se fosse um técnico novo, que nunca tivesse treinado o Vasco, dificilmente ia estar tomando vaia agora. Porque não traz esse ranço lá de trás, entendeu? O Vasco já errou, já fez esse tipo de erro há pouco tempo atrás, quando trouxe o Cristóvão Borges, que também já vinha com esse ranço de antes, agora faz de novo com o Jorginho. Então, assim, é outra diretoria, mas, pô, todo mundo dessa diretoria aí, se for vascaíno mesmo, estava acompanhando. Viu isso e meio que não percebeu o problema que tem, sabe? Eu achei um erro na época, eu falei, tanto treinador aí para trazer, tudo mais ou menos do mesmo nível, vai trazer um que já passou pelo Vasco, que já vem com os vícios de antes, então é mais um problema aí para somar a todos os outros que já tem, que o Vasco já vai enfrentar nesse segundo semestre. É problemático esse empate porque estamos perdendo muito ponto em casa, muito ponto. A gente já perdeu 3 pontos para o Vitória, já perdeu 3 pontos para o Botafogo, agora perde mais 2 pontos para o Fluminense. A gente sabe como é importante vencer os jogos em casa, ter um bom aproveitamento em casa para conseguir um campeonato tranquilo, uma permanência tranquila na primeira divisão. Isso não está vindo, então a gente vai ter que recuperar agora como? Jogando fora, vencendo equipes mais difíceis, como vai ser o Grêmio no final de semana. Vai ter que conseguir recuperar esses pontos em outros jogos mais complicados. A gente está ali numa posição razoavelmente tranquila ainda, porque estamos ali em 10º lugar, mas só a 3 pontos da zona de rebaixamento. O Bahia, que é o primeiro ali na zona de rebaixamento, está com 13 pontos. O Vasco está com 16. Quer dizer, numa rodada, na próxima rodada, o Bahia já pode, aí, dependendo dos resultados, ultrapassar o Vasco. Dificilmente o Vasco entra na zona de rebaixamento, porque entre o Bahia e o Vasco, justamente, tem ali uns 5, 6 clubes, e é difícil de todo mundo vencer e ultrapassar o Vasco. Mas tá perto, né? Tá perto. Então, e é nesses jogos em casa que a gente tem que fazer a gordurinha para não se complicar mais na frente. Então, temos que ficar ligado nisso, temos que ficar ligado. Enfim, agora é complicado, porque não vai ter tempo mesmo para ajustar as coisas direito. A gente já vai aí, domingo tem jogo contra o Grêmio já de novo, então não vai nem ter tempo de treinar. O Wagner tomou o 3º cartão amarelo, não vai poder jogar. Não deixa de ser até uma chance aí forçada do Jorginho testar outros meio-campos, porque esse aí já começa a me perguntar se esse meio-campo aí com Wagner, Giovanni Augusto e Pikachu é o ideal. Enfim, diga nos comentários a opinião de vocês sobre o jogo de hoje. Levantem aí um ponto que eu não tenha falado, ou então discorram aí sobre o que eu comentei. O jogo, a conversa continua aqui por baixo, vocês sabem muito bem. E não deixa também de curtir o vídeo, assinar o canal, sininho. É importante vocês ligarem todas essas coisas. Para quê? Para até o próprio YouTube perceber que vocês gostam do canal e sempre que sair vídeo novo, vocês serem alertados aí. Beleza, galera? Posso contar com vocês? Espero que sim. A gente vai se falando.